Pedimos realmente agora o Espírito Santo que fale ao nosso coração. E eu sei que nós vamos ser abençoados, não só vocês que estão ouvindo, mas eu também, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E uma das coisas que Deus tem falado muito ultimamente comigo, por isso que eu quero compartilhar isso com você. Mano, eu vou te dar um trabalho horrível, porque eu vou andar para lá e para cá, desculpa, tá? Que Deus tem falado muito ao meu coração mesmo. Eu sei que a gente já ouve isso bastante, mas sabe quando Deus começa a trabalhar aquilo assim fortemente no seu coração? Sobre vivendo com a perspectiva da eternidade. Deus tem falado muito comigo sobre isso, vivendo sobre a perspectiva da eternidade. E eternidade é uma coisa que nem a nossa cabeça mesmo entende. Quando a gente fala que algo é eterno, como que alguma coisa pode ser eterna? Como assim? Mas não tem um fim, não tem uma hora que vai acabar. A nossa mente nem consegue dimensurar o que é eternidade. Para nós é muito confuso. Como? Não tem como que uma coisa nunca vai acabar. Vai. E aí? Eternidade, né? Nós temos, Deus criou o tempo, as estações, para nós seres humanos. Deus é ilimitado, Ele não é movido pelo tempo. Não tem tempo para Ele. Para Ele não teve começo, Ele não tem fim, Ele não tem tempo. Não dá para a gente raciocinar, né? Pensar e tentar explicar o que é a eternidade. Então é muito difícil para a gente entender isso. Mas uma coisa a gente sabe: essa vida é muito passageira. A vida passa muito rápido. E eu sei que as pessoas mais novas, quando a gente fala isso, as pessoas mais novas falam: ah, tá, sei, todo mundo fala isso. Eu lembro, né, quando eu estava querendo chegar aos 15 anos, né? Eu queria tanto, não sei quem lembra quando tinha essa expectativa da gente ter os nossos 15 anos. E a gente ficava numa expectativa, especialmente eu, porque meu pai não deixava eu rapar a perna, nem tirar a sobrancelha até que eu tivesse 15 anos. E nem namorar, não podia namorar até que tivesse 15 anos. Então eu ficava assim naquela expectativa: meu Deus, quando vai chegar esses 15 anos, né? E a gente ficava com tanta expectativa até que os 15 anos chegavam. Quando os 15 anos chegavam, aí vinham os 18, né? E os 18 vinha porque a gente queria tirar carteira e tal, e ser independente, poder fazer isso ou aquilo. Vinha os 18. Depois dos 18, gente, 20, 30, né? Passou muito rápido. Eu lembro quando a minha mãe tinha assim, ficou marcado por alguma razão, quando a minha mãe tinha 35 anos. E eu pensava: a mamãe tem 35 anos. E 50 anos era a idade da minha avó. E hoje eu tenho mais do que 50 e eu penso: meu Deus, né? Como a vida da gente passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Quando a gente acorda, a vida já passou, e a Bíblia nos alerta sobre isso. A nossa vida é muito rápida. Porque no momento que a gente nasce, a gente começa a morrer. Porque a gente está no primeiro dia de 80 anos, ou de 100 anos, mas aquele é o primeiro dia, então a gente começa a caminhar para a morte. E quando a gente morre, é realmente quando a gente começa a nascer. Por quê? Porque aquele é o primeiro dia da eternidade, de algo que não vai ter fim. E o que é os nossos dias aqui na terra em comparação com a eternidade, que a nossa mente não consegue nem imaginar o que seria a eternidade. Mas ela está lá, né? E aí, hoje eu quero falar um pouquinho sobre vivendo com essa perspectiva da eternidade. Algo que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quero que a gente leia alguns versículos sobre essas verdades, né? E aí eu queria que a gente abrisse. Muitas vezes essas verdades não são
não são verdades que muitas vezes a gente quer ouvir, porque, ai meu Deus, a gente sabe que um dia a gente vai morrer, só que ninguém quer entrar nessa fila, né? Tá todo mundo, não, pode passar que eu não quero. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Perdi o Daniel aqui, achei, glória a Deus. Vamos lá, o que a palavra de Deus nos fala em Daniel 7, 9 a 10. Fala assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a seção do tribunal e foram abertos os livros. Foram abertos os livros. Interessante que a palavra de Deus fala que foi aberto os livros. Não foi um livro. Um livro, a gente sabe na Bíblia que existe um livro, que nesse livro, todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, terão seu nome escrito naquele livro, né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas existe outro livro, que também a Bíblia menciona, que nós vamos ver acerca desse livro. Qual é esse outro livro? Tudo bem que existe o livro da vida, onde meu nome vai ser escrito lá. Mas existe um outro livro. Sabe qual é o outro livro? A Bíblia nos alerta que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Todos. Antes de nós nascermos, Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Eu tenho um livro escrito todos os dias da minha vida. Você tem um livro escrito todos os dias da sua vida, estão escritos nesse livro. E um dia, a Bíblia fala que Deus vai abrir esses livros. Ele vai abrir esses livros. Por que será que Deus vai abrir os livros? Por que será que Deus vai olhar? Ele já não sabe todos os dias da minha vida? Ele vai abrir esse livro. E vamos lá em Atos 17, 31, ver o que a palavra de Deus nos fala acerca desse dia, que queira ou não, ele virá, né? Queira ou não, ele virá. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Atos 17, 31. Fala assim: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a palavra de Deus fala que já tem um dia que foi escolhido por Deus, onde ele julgará todos os homens. O dia já está escolhido. Sabe aquele dia que tem aquela prova? Quem estudou, não tem o dia que o professor marca aquela prova e vai ser. Quem estudou ou quem não estudou, vai estar lá. Alguns desesperados, outros tranquilos, mas a prova, o dia está marcado, né? Aquele dia vai chegar. Ninguém falar sobre isso não quer dizer que isso não vai acontecer. A gente ignorar acerca disso não quer dizer que isso não vai acontecer. O dia está marcado. O dia está marcado. Nós vamos ser julgados. Aí você fala assim: mas Andreia,
Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus já não perdoou todos os meus pecados? Já não fui perdoada de todos os meus pecados? Então o que eu vou ser julgada se eu já fui perdoada dos meus pecados? Essa aí eu acho que eu vou chamar o pastor Eber para responder. O que eu vou ser julgada se meus pecados já foram perdoados? Se meu nome já está escrito no livro da vida? Por quê? O que vai ser? O que eu vou ser julgado? Vamos abrir em Efésios 2, de 8 a 4. Fala assim, ó. Porque pela graça vocês são salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, as minhas obras não vão me salvar, né? É pela fé mediante a graça de Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a Bíblia nos mostra que Deus não nos criou somente para nós sermos filhos de Deus. Nós somos salvos pela graça e nos tornamos filhos de Deus. Mas a Bíblia nos alerta que Ele não nos criou somente para nós sermos, mas para nós fazermos. Fomos criados para que a gente pratique boas obras. Deus nos criou para sermos filhos de Deus e Ele espera que a gente pratique boas obras. Nós sempre estamos edificando a nossa vida. Todos os dias nós estamos colocando um tijolo. O tijolo pode ser com fundamento terreno ou com fundamento eterno. Todos os dias nós estamos fazendo duas escolhas. Ou nós vamos edificar com fundamento terreno, ou nós vamos edificar com fundamento eterno. E se nós queremos realmente ter sucesso nessa vida, porque como a gente agiu aqui, vai determinar muita coisa do lado de lá. A Bíblia dá de entender que do lado de lá vai ser como se fosse um exército. Vai ter soldados, generais, coronéis, pessoas que fizeram edificações aqui na terra. Né? Lembra que a Bíblia fala que o fogo vai vir e vai consumir tudo que a gente edificou. Tudo que a gente edificou vai consumir. E vai ser provado se nós estamos edificando para as coisas eternas ou se nós estamos edificando para as coisas terrenas. Tudo que a gente edificou para as coisas terrenas vai passar, gente. Tudo vai passar. Tudo. Tudo que é terreno vai passar. Todas as construções, todos os investimentos, tudo vai passar. A Bíblia nos alerta, tudo isso vai passar. Né? Tudo. Daqui 100 anos, eu posso te garantir, não vai existir mais Apple, não vai existir mais Google, não vai existir, não vai, gente. Passa. Tudo que a gente pensa, nossa, é a última coisa, é isso, é aquilo, vai passar. Somente o que a gente edificar para a eternidade é que vai fazer toda a diferença. Então, eu acredito realmente, sabe qual é o livro que vai ser aberto? Um dos livros que vai ser abertos no céu vai ser o livro da nossa vida. E quando Deus abrir esse livro, Ele vai comparar se nós cumprimos os planos e os propósitos que Ele tinha para as nossas vidas. Lá vai estar escrito, se Deus queria que você fosse um engenheiro, se Deus queria que você fosse um pastor, se Deus queria que você fosse um soldado, se Deus queria que você fosse um pedreiro, qual era o plano de Deus para a nossa vida? O que Deus
tinha escrito acerca de nós. Lá vai estar escrito, né? Hoje é dia 5 de novembro de 2022, a Maria Antônia Nogueira Silveira, eu planejei que ela estivesse numa reunião, ou a Joana, eu planejei que ela saísse em paz da casa dela, mas naquele dia ela brigou com o marido, e vai estar escrito lá. E tem alguns já me olhando assim, misericórdia, Jesus. Vai estar escrito lá. E Deus vai dizer: Andréia, eu não planejei para você fazer isso. Ou eu planejei para você fazer isso, né? E como então, Andréia, pelo amor de Deus, como é que então eu vou saber que esse dia é para me fazer aquilo que Deus tinha planejado, que Deus tinha escrito? Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Depender. Converse com o Espírito Santo. Fale com Ele, né? Quando seu marido fala alguma coisa que você tem uma vontade de responder, gente, eu peço tantas vezes a ajuda do Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda. Por quê? Eu gosto muito de falar. Coitado do Eibe, meu pai. E Deus tem falado muito comigo, né? Tem falado muito comigo. Por quê? Porque às vezes eu penso uma coisa e eu... E aí Deus tem falado, depender do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu quero chegar lá do outro lado, e quando Deus abrir aquele livro, eu quero que Deus diga: Andréia, você foi serva boa e fiel. E nós só vamos saber disso se a gente depender. Fale com o Espírito Santo, né? Fale, ouça a voz do Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, é para mim fazer isso? Espírito Santo, não é para mim fazer isso? Espírito Santo, me guia, me guia, me guia, Espírito Santo. A igreja de Atos, ela tinha essa verdade tão entranhada neles. Lembra que vez após vez eles falaram: o Espírito Santo e nós decidimos isso. Impelido pelo Espírito Santo nós fomos para tal lugar. Jesus foi levado para ser tentado pelo Espírito, levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. O Espírito Santo e nós decidimos isso. O Espírito Santo e nós decidimos aquilo. Você lembra quando eles lançaram sorte para ver quem que ia ser o próximo apóstolo? Eles não perguntaram para o Espírito Santo, eles lançaram sorte. E qual foi o apóstolo que foi escolhido? Pastor Eibe? Matias. Alguém escutou alguma coisa acerca do Matias depois que ele foi escolhido? Nada. Por quê? Será que eles realmente era aquilo que o Espírito Santo queria que eles fizessem, lançar sorte para escolher? A gente não vê eles dizendo: o Espírito Santo nós temos que depender do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esses dias nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós fomos, o Eibe foi fazer um casamento no Rio, e nós entramos no Uber, né? Para ir para o aeroporto, e era um lugar bem longe, então ia demorar um pouquinho. E eu estava assim, pedindo o Espírito Santo, né? Espírito Santo, me guia, Espírito Santo, me guia, porque Deus está falando muito essas verdades comigo. Então, quando eu cheguei no carro, o rapaz, né? O Eibe e eu fomos pegar o Uber. O rapaz, quando eu vi, ele tinha uma cadeirinha de bebê no trunk, no porta-mala. Ele tinha uma carrinha de bebê no porta-mala. Aí eu entrei no carro e o Eibe estava resolvendo umas coisas pelo telefone, e eu falei assim: ah, você tem uma bebê? Que eu queria puxar assunto, né? Aí eu falei: você tem uma bebê, tem uma filhinha? Ele falou: tenho. Eu falei assim: olha, não tem coisa melhor do que a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor.
É a coisa mais preciosa, a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Aí ele falou, eu já fui para a igreja, mas eu senti que ele estava assim amargurado, né? Aí ele foi contando a história dele, né? Ele era criança, ele foi para a igreja e as pessoas falavam para ele, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida. Só que ele era um rapaz muito questionador, ele sempre queria saber os porquês, ele sempre estava questionando e tudo. E aí as pessoas falaram para ele, você tem demônio, porque tudo você pergunta e tudo você tem demônio. Aí eu falei, como é o seu nome? Ele falou, deu o nome dele lá. Aí eu falei assim, olha, Deus nunca é contra nós questionarmos. Deus nos fez pessoas com inteligência, com pensamentos, com ideias. Ele gosta que a gente questione, que a gente pergunte, que a gente queira entender. Eu falei, perdoa essas pessoas que muitas vezes a pessoa não responde. Às vezes ela diz isso porque ela não fez isso por mal, mas ela talvez não tinha a resposta para aquilo que você está perguntando. Mas isso não representa Deus. Deus não é contra a pessoa perguntar, tentar entender. Aí ele foi contando a história dele, né? Ele se afastou dos caminhos do Senhor e depois ele casou com uma jovem e foi para a igreja. E aí, meu Deus, mais uma vez, uma profeta levantou lá e deu uma profecia. E a esposa dele não acreditou, começou a rir. E a profeta disse, e aqueles que não acreditam, que começam a rir, Deus vai remover aqui da terra. E trágico, muito trágico, porque passou poucos dias. A esposa dele estava atravessando uma rua, quando ela viu um caminhão, ela empurrou a filhinha e ela foi atropelada e morreu. Salvou a vida da filha. Quando ele me contou essa história, eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, como é que alguém tem um plano na minha vida e tira a minha esposa? Eu chamei ele pro nome dele, né? Aí o Abe viu que eu estava chorando, né? E assim, meu Deus, aí o Abe começou a falar para ele, isso não era plano de Deus para a sua vida. Deus nunca quis isso para você. Aí nós começamos a ministrar e a falar do amor de Deus para ele. Aí explicamos para ele tudo. Que aquilo não era o plano de Deus, e que não era coincidência que a gente estava naquele Uber, e tal. Resumindo, ele parou lá, aí nós perguntamos se ele queria entregar a vida dele para Jesus. Ele falou que ele queria, e oramos por ele, ele manifestou lá no carro, não estava mais dirigindo, já estava parado, né? Graças a Deus. Ele manifestou lá no carro, a gente repreendeu, expulsou, né? Quando ele saiu do carro, ele abraçou a gente, né? E eu sei que Deus fez uma obra na vida daquele rapaz. Mas quando nós entramos no aeroporto, o Abe disse assim, meu Deus, nós temos que depender do Espírito Santo e pregar para as pessoas ao nosso redor. Eu fico pensando quantas pessoas já estiveram perto da gente que a gente não pregou e que Deus queria cooperar. Aí ele falou assim, seja lá quem sentar do meu lado do avião, eu vou pregar. Aí eu gosto de sentar na janela. E eu sabia, ele vai sentar no meio. Porque ele queria, né? Eu gosto da janela e ele fica lá me acompanhando, tadinho. Ele gosta da ponta, mas por causa de mim ele se sacrifica e fica no meio. Aí, quando nós entramos no avião, já tinha um homem sentado bem na cadeira, assim do lado. Eu falei, tem um homem sentado lá. Aí nós entramos, né? Eu fui lá e o homem lá sentado, né? Já indo para São Paulo. E o Abe começou a conversar, né? E o Abe depois me contou que ele ficava, meu Deus, como é que eu vou começar a puxar assunto com esse homem? Não sei nem o que eu vou falar para esse homem, né? E ele ficou, disse, mas eu vou falar. Aí ele perguntou para o homem se ele morava em São Paulo, alguma coisa assim. E começaram a conversar. Resumindo a história, né? O homem morava no bairro encostado do nosso bairro. Agora, qual a possibilidade de São Paulo, do tamanho que é, uma pessoa morar do lado do bairro que a gente mora?
bem perto da nossa igreja. Aí, terminou a conversa, troca telefone, tal, né? Ele falou, e ele nunca tinha tido contato com cristão. Pelo contrário, ele dizia para o Weibe assim, você tem uma força, você tem um negócio assim, né? Tem uma energia positiva aqui. Muito positiva, né? Aí, e a gente conversando e tal, resumindo a história, ele falou assim, muito obrigada, falou assim, você é o meu pastor, o meu conselheiro. E o homem, né, já queria apresentar o Weibe para um outro homem que é amigo dele, que está não sei o que lá e papapá. Aí ele falou, olha, esse domingo eu não vou, porque ele tem muitos negócios e tal, mas no outro domingo vamos tomar um café e ele quer ir para a igreja. Aí o Weibe falou, amor, o Espírito Santo está querendo cooperar conosco, mas muitas vezes a gente não é boca de Deus, a gente não ouve a voz do Espírito Santo. Nós temos que estar constantemente perguntando, o Espírito Santo me guia, Espírito Santo me mostra, é para me falar, não é para me falar. Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo. Nossa fé em Jesus determinará onde nós passaremos a eternidade, mas a nossa dedicação e obediência determinará o modo como passaremos a eternidade. Nós temos que pensar, viver com essa perspectiva da eternidade. Eu quero ser achada, né? Um dia, quando Deus abriu o livro da minha vida, quando Ele olhar e Ele falar, Andréia, você realmente cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer na terra. Isso que eu quero ouvir do meu Senhor. E nós vamos falar como então que eu vou saber o que Deus tem para mim aqui na terra, né? Vários preleitores já falaram sobre isso. Mas a primeira coisa, vamos orar pedindo ajuda do Espírito Santo. Gente, nós temos que entender que Deus já tem um plano. Sabe quando você compra um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça, e aquelas peças já estão determinadas para formar aquela figura daquele quebra-cabeça. Deus é o autor, Ele já tem algo em mente. Nós somos esse quebra-cabeça, nós somos cada peça. E às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou tão importante, mas ninguém sente a minha falta, mas o que eu dou é tão pouco, mas não vai fazer diferença. O diabo quer convencer a gente que a gente não tem importância, que a gente não tem um lugar, que não tem um plano para a nossa vida. E ele quer de todo custo que a gente não se encaixe naquilo que Deus planejou e projetou para nós. Mas você já viu a frustração de você montar um quebra-cabeça e faltou aquele quebra-cabeça que era o dedinho da foto daquela mulher na figura? Você já viu como é horrível? Você fica, não é possível, não, faltou. Por quê? Porque cada parte é extremamente importante para aquilo que Deus planejou, para aquilo que Deus projetou. Nós somos essa partezinha, nós somos essa parte desse quebra-cabeça. E nós temos que encontrar, né? Qual é o meu lugar? Todo ser humano tem uma necessidade, nós temos uma necessidade de pertencer, gente. Nós temos dentro de nós queremos fazer parte, né? Nós queremos pertencer a alguém, nós queremos que alguém nos ame, nós temos uma necessidade dentro de nós. Por isso que o bebezinho, já quando nasce, ele tem essa necessidade de ser amado, de pertencimento, de pertencer. Isso é uma necessidade que todo ser humano tem, né? A família é extremamente para ajudar que essa necessidade seja satisfeita na nossa vida. Quando nós incluímos os nossos filhos, quando nós perguntamos as coisas para eles, quando eles se sentem parte. Por quê? Porque se eles não se sentirem parte, se nós não nos sentirmos parte, nós vamos ficar flutuando aí, tentando de alguma coisa, de algum jeito, tentar pertencer, fazer parte disso. Isso é natural de todo ser humano.
Por quê? Porque todo mundo quer encontrar o seu lugar. E às vezes quando a criança não é absorvida na família, não é absorvida num contexto de sociedade, ele vai buscar na droga, ele vai buscar na gangue, ele vai buscar em algum lugar para se sentir parte de algo. É uma necessidade que nós temos. Como que eu me sinto parte de algo? Quando eu entendo que eu tenho um propósito ali, naquela família, que as minhas escolhas são importantes, que os meus desejos são importantes, então eu sou assimilado. Nós temos essa necessidade de pertencimento. Por isso que nós temos que achar qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? E como que a gente acha para que eu fui criado? Qual é o meu lugar na terra? Aonde é que eu estou aqui nesse quebra-cabeça? Uma das coisas principais para a gente achar aonde é o nosso lugar é servindo. Servindo. Comece a servir. Eu não sei, pastor André, eu não me encontro, não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Comece a servir, comece a trabalhar no Ministério de Crianças, comece a segurar a placa, comece, a orar pelas pessoas, comece a evangelizar. Você vai se sentir, naquele momento, você vai sentir, nossa, eu achei a minha praia. Eu tenho uma amiga lá em Fortaleza e ela é uma oftalmologista. Eu sempre gosto de contar a experiência que eu tive com ela. Ela é uma oftalmologista fantástica, ela faz cirurgias, ela é assim, uma mulher fantástica. E uma vez, eu falando com ela, eu falei assim, doutora, me diz uma coisa, você sempre quis ser médica? Ela disse, não, nunca me passou na cabeça de ser médica. Eu pensei, mas nunca passou na sua cabeça ser médica? Ela falou, nunca. Eu falei, mas como que você se tornou médica? Ela falou, foi por causa do namorado. O meu namorado, na época, ele queria ser médico. Então, ele ia fazer o vestibular. E ele disse para mim, bora fazer junto? Ela falou, eu vou. Aí ela foi. Ela passou e ele não. Aí ela disse assim para mim, Andréia, aí eu comecei a estudar. Gente, eu comecei a entender. E hoje eu sou oftalmologista, eu faço cirurgias e eu amo o meu trabalho. Foi para isso que eu vim para a terra. Eu falei, gente, olha só, como que ela descobriu? Servindo. Servindo. Tem gente, que sabe exatamente aonde é o seu lugar. Antes de eu casar com ele, há mais de 30 anos atrás, ele me falou exatamente o que ia acontecer. Ele falou sobre a igreja aqui, que a igreja ia crescer, daqui a gente ia mudar para Fortaleza, de Fortaleza ia crescer, a gente ia implantar igreja em todo o Nordeste, e de lá do Nordeste a gente ia para São Paulo, e de São Paulo nós iríamos enviar missionários para o mundo todo. E eu pensava, meu Deus do céu, como é que ele sabe disso, Senhor? E eu? Eu sempre penso assim, no quebra-cabeça, quando a gente vai montar o quebra-cabeça, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente pega as pontas, As pontas, bota as pontas lá, não é verdade? Tem muita gente que é ponta, gente. Eles sabem exatamente, é aqui. A gente olha e fala, essa ponta não é aqui, essa ponta não é aqui, essa ponta é aqui. Mas tem gente, como nós, seres mortais, como que é que a gente descobre? É metendo lá naquele buraco, então vai, Aí a gente olha, mas parece que era, não, mas não é não. Aí você tira e... O que é aquilo? São pedaços tentando se achar, Somos nós, será que é isso, será que é aquilo, E Deus muitas vezes vai dirigir, não, você vai aqui, mas muitas vezes é servindo que a gente vai encontrando o nosso propósito, aquilo que Deus quer que a gente faça.
Nós temos que entender, Deus não vai dar nada grande para alguém fazer se ele já não estiver ocupado com algo. Não vai dar, gente. Não fique esperando, um dia eu vou ser um grande homem de Deus. O que você está fazendo para ser um grande homem de Deus? Eu estou esperando o quê? Cometa Halley cair. Já caiu, amigo. Já passou. Né? Tem gente que fica pensando, se eu tivesse nascido na época medieval, se eu tivesse nascido na época da Bíblia, eu seria fulano, ciclano. Querida, querido, você não nasceu. Deus te criou para essa época, para esse tempo, para essa cidade onde você está, com esses pais, com essa família. Nós temos que parar de ficar sonhando, porque muitas vezes o diabo fica envolvendo a gente numa coisa que não. E se eu tivesse casado com aquele rapaz rico, eu teria uma vida diferente. Você não casou, minha filha. Para com isso. É aqui agora, Deus quer usar você aqui agora, com essa família, com esses filhos, com esse marido, nessa igreja, nessa cidade, com esses pais. Pensa, Deus tem um propósito, um plano para mim, aqui. E eu vou descobrir em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Vai ter luta, todos nós temos lutas. Os peixes nasceram para nadar, mas eles enfrentam correntezas. As águias nasceram para voar e elas enfrentam tempestades. Todos nós vamos passar por lutas e tempestades. Mas as lutas e tempestades foram criadas para fortalecer a gente, para que a gente se torne mais forte, para que a gente voe mais alto, para que a gente nade com mais força. Se o peixinho nasce e não tem correnteza, ele não cria. Não sei nem se peixe tem músculo, mas ele não cria força. Ele não cria força para continuar. Então nós temos que entender, Deus tem um plano, um propósito para mim agora. Deus tem algo que Ele quer fazer agora. Eu não vou ler por causa do tempo, mas depois você lê em Lucas 2:25. Fala assim, a Bíblia conta a história, de Simeão, um homem que Deus havia dado um sonho para ele. Deus havia dado um sonho para esse homem. Quantos anos esse homem tinha? Não sei. Talvez ele era criança, talvez ele era adolescente, talvez ele era jovem. Mas quando a Bíblia relata isso aqui, ele já está velho. E Deus deu um sonho, deu uma visão para ele, colocou algo no coração dele. Tem coisas que Deus colocou no seu coração, quando você talvez era bem jovem, quando talvez você entregou a sua vida para Jesus. Tem coisas que Deus colocou no seu coração, escolas talvez que Deus quer que você abra, que você aprender inglês, você se especializar em determinada área, você conquistar algo, ou você ser um pastor, ou você ministrar, ou você ser um evangelista. Talvez tem coisas, sonhos que Deus colocou dentro do seu coração. E aí os anos foram passando, e você pensa, será que aquilo era de Deus? Alguém uma vez disse que o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque ali existiam sonhos que nunca foram realizados, porque a pessoa não se dispôs, livros que deveriam ser escritos, mas ela acreditou que ela não tinha capacidade de escrever, escolas que eram para ser fundadas e ela nunca fez, médicos que eram para ser especialistas e descobrir curas para muitas doenças, que eles não acreditaram, que os sonhos deles foram abafados e morreram ali e foram enterrados naquele cemitério. Deus colocou um sonho no seu coração, Deus te deu uma visão, Deus colocou um sonho dizendo que a sua família seria abençoada, que seus filhos seriam poderosos na terra, que Deus usaria a sua vida para transformar. Deus colocou um sonho na vida desse homem.
Simeão. Ele disse para ele, ele prometeu: você vai ver o Redentor. E olha, gente, que aquela época estava tudo contrário para aquele sonho daquele homem ser realizado. O povo estava sendo oprimido. Parecia impossível o sonho, a visão, aquilo que Deus colocou no coração daquele homem ser realmente alcançado. Mas a Bíblia fala, né, que Simeão se consagrou, né? A Bíblia fala que ele era um homem justo e piedoso. Imagine, ele sabia: eu vou encontrar o Rei dos Reis, eu vou encontrar o Redentor. E a Bíblia diz que ele se tornou um homem justo e piedoso. Homem justo e piedoso não dá para ser só para ele, não. Não dá para me ser justa e piedosa e ficar só comigo. Eu tenho que fazer uma escolha de realmente ser justa, de realmente ser piedosa, de ajudar, de me dispor. E esse homem, ele fez escolhas nessa direção. Ele tomou decisões nessa direção. Como as nossas decisões são extremamente importantes. Eu sou hoje o resultado das decisões que eu tomei ontem. Se eu sei que eu sou o resultado das decisões que eu tomei ontem, isso significa que as decisões que eu vou tomar hoje vai influenciar o meu futuro amanhã. Então as nossas decisões são extremamente importantes. Você fala assim: ai, pastora, mas eu não sou uma pessoa determinada, eu procrastino demais, eu sou muito inconstante. Só tem uma pessoa que pode mudar isso. E é você. É você. O pastor Sabá estava dizendo, né? Deus não vai ler nenhum livro para você. Deus não vai orar nem um minuto para você. É nós, somos nós. Se Deus colocou um sonho no nosso coração, Ele já plantou a semente. Mas nós temos que aguar, nós temos que garantir, nós temos que se dispor, nós temos que realmente dizer: não, eu vou alcançar. Se nós não formos, não vai acontecer. Aquele sonho vai ser enterrado, como muitos outros sonhos. Então, se dispor. Simeão se dispôs, escolheu a ser um homem justo e piedoso. A segunda coisa, ele aguardava com expectativa a promessa de Deus. Você tem aguardado com expectativa? Eu tenho aguardado com expectativa. Sabe quando a gente tem expectativa numa coisa, a gente arruma, a gente se prepara, porque a gente tem expectativa. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, você está com aquela expectativa: Deus vai fazer. Ou você está conformado com o fracasso? É assim mesmo. Não, tá, minha família toda é assim, olha. É assim, chega num ponto, aí é só para baixo. Todo mundo se separa. Os filhos, olha, é tudo uma desgraça. Mas o seu não precisa ser. A sua família não precisa ser assim. Os planos e os propósitos de Deus para a sua vida não são esses. A Bíblia fala: eu é que sei que planos eu tenho para você. É Deus que sabe os planos. Planos de paz, planos de bondade. Gente, tem paz quando há briga numa casa, há discussão, os filhos estão deteriorados, o casamento está desfeito. Isso é plano de paz. Então, se isso está acontecendo na sua vida, esse não é o plano de Deus para você. Mas o mundo, a Bíblia fala que nós vamos passar perseguições. Vamos, mas a paz de Deus vai ser o árbitro do nosso coração. Mesmo em meio à tempestade, eu vou ter paz. Eu sei que meu Redentor vive. Eu vou continuar perseverando. Eu vou. Por quê? Porque eu estou com uma perspectiva da eternidade. A minha vida aqui é passageira, mas a eternidade é eterno. É eterno. Nós temos que ficar aguardando com expectativa. Será que esse homem, Simeão, não foi bombardeado com palavras tipo: Simeão, te enxerga, meu. Você já está velho. Vai ver quem? Cadê o Redentor? Cadê a promessa de Deus se cumprida na sua vida?
Simeão, você está velho, faz tempo que Deus te prometeu isso, hein? Ê, Simeão, e não adiantou de nada, tu procurou ser um homem justo, piedoso, quantas coisas tu deveria ter e agora tu não tem. Você acha que ele não foi bombardeado com isso? É óbvio que ele foi, né? É óbvio que ele foi, mas o que aconteceu com ele, né? A Bíblia fala que ele aguardava com expectativa, e é interessante o que a Bíblia fala, ele tomou uma atitude. Simeão, a Bíblia diz, ele foi ao templo. Se ele tivesse ficado em casa, não sei, eu acho que isso aí não era de Deus, não. Eu já estou tão velhinho. Não, acho que não. Mas a Bíblia fala que ele foi para o templo. Ele tinha expectativa. Eu vou ver o Redentor. Eu vou ver o Salvador. Eu vou ver o Messias. Eu vou ver. E mesmo velho, ele foi para o templo. Ele não se conformou. Ele queria ver a bênção de Deus na vida dele. Nós não podemos nos conformar. É lindo, maravilhoso o que Deus tem feito, né? Tem feito maravilhas, tem feito milagres. Ontem mesmo nós recebemos uma notícia, uma irmã da nossa igreja, né? Ela já tinha tido um câncer, aí ficou boa, apareceu outro câncer, e o médico tinha dito, você está em metástase, você não tem mais jeito. Ela se levantou e falou assim, doutor, eu não sei o que o senhor vai fazer, eu só sei, o problema é seu, eu estou curada e pronto. Gente, a gente vai, né, muitas vezes lá na loja dela, inclusive eu comprei esse óculos lá, né, fui lá e ela sempre com tanta alegria no coração. Eu saía de lá, eu vou encorajar ela, né, ela lá com a peruquinha dela e tudo, uma alegria, eu estou curada, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Aí ontem, ela fez um escaneamento, né, e o médico disse, não sei o que aconteceu. Curada. A mulher estava com metástase. Mas ela não se contentou. É lindo Jesus fazer isso, mas eu quero ver na minha vida também. Nós nos alegramos que Jesus está, mas eu quero ver na minha vida também, na minha igreja também. Na minha igreja vai crescer, Deus vai fazer a obra, Deus vai usar a sua vida, Deus te chamou para grandes coisas. Nós temos que ter essa expectativa. Deus vai fazer. Deus tem um plano para o nosso país, Deus tem um plano para o Brasil. Pode o inferno se levantar, mas eles vão cair em nome de Jesus, porque Deus tem um plano para a nossa nação, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, que um dia, olha o que a palavra de Deus fala, em Atos 13, fala assim, porque tendo Davi, no seu tempo, quando? No seu tempo, Atos 13, espera que eu estou com os olhos cheios de lágrimas, Atos 13, 36, porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus. Gente, Davi errou muito, falhou muito, mas Davi não desistia. Davi ia para os pés do Senhor. Davi clamava a Deus. E a Bíblia fala no livro de Atos, porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais. Davi serviu ao Senhor no seu tempo, serviu ao Senhor conforme o plano de Deus. Que um dia esses livros sejam abertos e que em nome de Jesus eu quero escutar de Deus, pois tendo Andréia no seu tempo servido a Deus conforme o plano de Deus para a vida dela, ela morreu e foi sepultada. Que tendo José, Maria, Antônia, Lúcia,
Margarete, Fernando, eu não sei qual é o seu nome, mas que você possa ler esse versículo e dizer, porque tendo, vamos ler, e você coloca o seu nome, né? Fala, porque tendo Davi, você vai falar o seu nome, porque tendo Andréia, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais. Que os planos, que os propósitos, que aquilo que Deus escreveu naquele livro, que a gente tenha o temor de Deus, meu Deus, eu quero todos os dias que aquilo que o Senhor escreveu possa ser cumprido na minha vida, que eu tenha ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor preparou para mim, que eu tenha sabedoria para naquele momento, quando o Senhor diz, ajuda aquele, ou faz isso, ou faz aquilo, ou responde desse jeito, ou deixa passar, ou ora pela aquele, ou prega para aquele, ou faz esse negócio, ou não faz esse negócio, que eu possa ter ouvidos para ouvir, para quê? Para cumprir os planos e os propósitos, aquilo que Deus escreveu naquele livro, todos os dias da minha vida, que eu possa cumprir, e que eu seja achada fiel diante de Deus, e Ele possa dizer, serva boa e fiel. Que nós possamos cumprir os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude. Que a gente possa dizer, o Espírito Santo e nós fizemos isso. Ajudamos assim, fizemos isso, respondemos dessa maneira. Que o Espírito Santo nos ajude. Queria pedir o ministério de louvor e vamos com a cabeça baixa mesmo. Ore e peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele venha nos ajudar. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Jesus, nós vimos nessa época do Covid, como as pessoas se desesperavam sem ar. É assim que a gente quer ser, desesperados por Ti, meu Deus. Cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos perdoe. Quantas vezes nós tomamos decisão ou falamos sem ser aquilo que o Senhor realmente planejou para nós. Mas nós queremos, Jesus, ouvir a Tua voz, ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude a cumprir o plano e o propósito que o Senhor tem para nós, agora, nesse lugar, nesse tempo, nessa cidade, com essa família, com essa igreja. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo.